Então está aqui em 1 Samuel, capítulo 30. Quero que você me acompanhe, preste muita atenção, por favor. Fique muito atento para você não perder nada. Diz assim, 1 Samuel 30, 19: não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as famílias, nem os despojos, nada do que lhes haviam tomado. Davi tudo tornou a trazer. Vamos ler junto comigo? Você consegue ler junto comigo? Vamos lá. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite de domingo, esse primeiro dia da semana. Queremos consagrá-lo a Ti, como uma primícia mesmo, porque tudo que é primeiro é do Senhor. Queremos declarar que a nossa semana é do Senhor. Tua palavra diz que se forem santas as primícias da massa, toda a massa será santa. Queremos te entregar, Senhor, essa semana, te cultuando nesse domingo. E nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Senhor fale no nosso coração, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor nos ensine esses princípios tão poderosos a respeito da família. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, então eu comecei a história pelo final. O final dessa história é essa grande restauração. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então uma restauração, por quê? Porque o Davi, quando ele estava voltando de uma batalha, ele chegou na cidade dele ali, Ziclag, e ele encontrou a cidade queimada. Encontrou as esposas, não só a dele, como de todos os homens que estavam com ele, 600 homens raptadas, e as crianças também. Então, irmãos, um caos. A Bíblia diz que foi tão desesperadora aquela situação, que o Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Sabe, eles chegaram no fundo do poço, né? Tanta tristeza, chegaram ali naquela depressão, naquela dor profunda. Imagina você, não, nem imagina. Deus me livre a gente passar uma situação dessa, uma tragédia dessa. Mas é interessante, porque o que a gente vai ver aqui é que todo mundo chorou ali até não ter mais força para chorar, e os 600 homens encontraram o culpado era o Davi. Agora eles querem matar o Davi, mas só um homem se levantou ali, que foi o Davi, e o Davi praticou alguns princípios. Esse eu quero conversar com vocês hoje à noite. E ele não só restaurou a família dele, resgatou a família dele, como ele restaurou a família dos 600 homens. 600 famílias foram resgatadas, foram restauradas por causa das atitudes corretas de uma pessoa. Não adianta só a gente ficar chorando e reclamando, né? Eu tenho ouvido muito choro, eu tenho ouvido muita dor. Até esse mês sobre a família surgiu de eu ter ido em Palmas e ter pregado num congresso sobre família. E eu conversei com muitas famílias, muita gente chorando, muita gente sofrendo por causa do casamento, ou por causa da família de uma forma geral. Quando eu estava voltando no avião, eu falei assim com a Meila, a minha esposa, eu falei, vamos pregar sobre família. Porque eu ouvi uma palavra do Reinhard Bonk, há muitos anos atrás: o que você quiser que aconteça na igreja, pregue na igreja. Eu disse, eu vou pregar sobre família, sobre restauração da família. Então por isso que a gente está nessa série de mensagens sobre a família. Então eu quero compartilhar com você esses 3 princípios que o Davi praticou aqui para restaurar sua família. Aí você fala assim para mim, pastor, a minha família está top demais, né? Não preciso restaurar nada. Ótimo, você pode melhorar a sua família, amém? Mas se a sua família precisa de restauração, vamos prestar muita atenção aqui e praticar esses 3 princípios, amém? Estão comigo? Quem está pronto? Muito bem, então a primeira coisa aqui que eu vejo Davi praticar no meio dessa tragédia, por isso que funcionou esses princípios na vida dele, olha lá. Primeira coisa, restaure o relacionamento com a palavra de Deus. Quantos querem restaurar sua família ou melhorar sua família? Primeira coisa, restaure o relacionamento
com a palavra de Deus. Olha só o que diz 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, não era para menos, pois o povo falava de apedrejá-lo. Como eu disse, o povo encontrou o culpado, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, ou seja, por causa da família. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui tem um detalhe importante, aqui tem um detalhe muito importante, porque os teólogos dizem que aqui é um momento muito sensível na vida do Davi, porque ele vinha fugindo do rei Saul, e o rei Saul tentou matá-lo várias vezes, e ele por várias vezes foi livrado da morte. Deus o livrou de uma forma assim muito incrível. Mas agora, o que o Davi falou? O que ele pensou? Rapaz, eu vou sair daqui, não é, de Israel, eu vou lá para a terra dos filisteus, os inimigos de Israel, porque senão o Saul vai acabar me matando. Só que nesse tempo que ele foi para lá, para a Filístia, nós não vamos ver o Davi orando, nem um momento. Nós não vamos ver o Davi buscando a palavra de Deus. Nós vamos ver um Davi servindo aos filisteus, lutando a guerra dos filisteus. Ele virou um mercenário, na verdade, com aqueles 600 homens dele, né? Irmão, está lá no currículo do Davi. A Bíblia não esconde essas pisadas na bola dos heróis da fé, não é? Está lá no currículo dele. Então ele está lá guerreando a favor dos filisteus. Olha só que coisa terrível. Mas aqui parece que há uma reconciliação, porque quando ele se encontra no meio daquela tragédia ali, no fundo do poço, naquela dor profunda de ter perdido toda a família, aí ele vai buscar o Senhor, ele vai se fortalecer no Senhor. Nós vamos ver ele orando, nós vamos ver ele buscando uma palavra de Deus. A Bíblia diz que consultou Davi o Senhor. Olha só, ele está orando e perguntando: Senhor, o que é que eu faço? Eu não vou me mover por uma circunstância, eu não vou me precipitar, eu não vou tomar nenhuma decisão, conquanto eu sei que eu tenho que ser rápido, mas eu só vou me mover quando o Senhor falar. E o Senhor falou para ele, o Senhor deu uma palavra para ele. Então, irmãos, isso aqui é muito importante. Se nós quisermos restaurar a nossa família, ou levarmos a nossa família para um outro nível, nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Agora preste atenção, por que isso, pastor? Porque quando a gente lê a Bíblia, quando a gente realmente medita na palavra, para com calma, não é uma coisa religiosa, mas é aquele momento mesmo que a gente dedica tempo para a gente estudar a palavra de Deus. Olha só, irmãos, primeira coisa que vai acontecer, nós vamos receber uma direção. Quem está comigo aqui? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para restaurar minha família? Qual é a primeira coisa? Restaurar o meu relacionamento com a palavra. E qual que é a primeira consequência de eu restaurar o meu relacionamento com a palavra? Eu vou obter direção para as minhas decisões. A Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Isso fala de direção, luz para o meu caminho. Isso fala de sabedoria para nós tomarmos decisões. Então é muito importante, porque o Davi vai ter uma direção agora. Olha só, consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora ele tem uma palavra de Deus, não é? Sabe, irmão, isso aqui é muito sério, muito importante. Esses dias eu estava assim, meio numa crise, eu precisava tomar uma decisão, e claro, eu já aprendi isso, aconteça o que acontecer, não sair tomando decisão e indo, mas eu tenho um hábito de acordar muito cedo, de madrugada ainda, para ler a minha Bíblia e orar. E naquela manhã, orando, o Senhor falou assim no meu coração. Sabe, às vezes Deus fala assim com a gente, através do nosso próprio pensamento. Às vezes vem um pensamento, sabe, às vezes, eu não quero assim, que você mistifique, como é que eu vou ouvir uma voz? Pode até ouvir essa voz, mas muitas vezes Deus fala com você através do seu próprio pensamento, um pensamento inusitado. E eu estava ali, lendo a minha Bíblia, naquele tempo com Deus, e aí eu senti assim no meu coração, sarça ardente. Só isso, e eu já entendi tudo, porque o Moisés, ele recebe uma palavra de Deus. Pensa, o cara tem 80 anos de idade, um senhorzinho, agricultor, cuidava de umas vaquinhas do sogro. Pensa esse cara, e Deus se manifesta para o Moisés de uma sarça ardente.
Ou seja, era uma moita seca que queimava, mas não era consumida, uma coisa muito doida. E aí o Moisés quis se aproximar e ele ouviu a voz de Deus: não se aproxime, porque esse lugar aqui é terra santa, né? Não é? E aí Deus começa a falar com Moisés: Moisés, vai e liberta o meu povo do Egito. Pensa, irmãos, 400 anos de escravidão, e Deus falando assim para aquele homem, sem nenhuma arma, sem nenhum dinheiro, sem nenhum exército, libertar um povo de uma nação poderosa, a nação mais poderosa da terra. E Deus disse: vai, porque você vai libertar. Irmão, isso é uma palavra, vocês estão me entendendo ou não? Aí o Moisés, todo empolgado com aquela palavra, claro, ele questiona: não, Senhor, eu não, manda outro, olha só, 80 anos, nem sei falar direito, como é que vai ser esse negócio? Não vai dar certo. Deus até se irou com ele: rapaz, eu não estou falando. Não, Deus não falou assim, mas a Bíblia diz que Deus se irou com ele e falou duro com ele. Aí beleza, aí ele vai. Quando ele chega lá, ele pensa que vai ser assim, né? A gente cria umas coisas na nossa cabeça: bom, eu tenho uma palavra de Deus, não tem? Então vai dar tudo certo. Só que quando ele chega lá, o faraó diz para ele: quem é Deus? Eu não conheço Deus, e não vai sair ninguém. E é o seguinte, vocês estão muito ociosos. E aí aumenta o trabalho deles e tira a matéria-prima, né, que o faraó dava para eles fazerem os tijolos. Agora se piorou a situação do povo. Aí o Moisés volta e o povo diz: para de falar esse negócio, porque piorou a nossa situação. Quem está comigo aqui? Ou seja, irmãos, ele tem uma palavra, ele viu a sarça ardente, ele tem uma palavra de Deus, mas agora ele tem uma dificuldade. Mas o que é que o Moisés lembra sempre? Ele lembra da sarça ardente. Ele lembra: não, Deus falou comigo, eu não estou doido, eu tenho uma palavra de Deus, Deus falou comigo, eu lembro como Deus falou comigo, então vai dar certo. Quem está comigo aqui? Então, irmãos, o que vai te dar direção é você ter uma palavra, é você lembrar: eu tenho uma palavra. Eu lembro, né, quando a gente estava lá, quando a gente foi para Palmas, né? Estou com o Tiago aqui, meu filho, hoje. E quando a gente chegou em Palmas há 15 anos atrás, e logo no começo foi muito difícil. E assim, irmãos, eu comecei a nutrir um pensamento dentro de mim, que eu não falei para ninguém, nem para minha família. Mas eu falei assim, dentro de mim tinha um pensamento assim: rapaz, eu vou desistir. Eu já estou aqui há 2 anos, não deu certo esse negócio. E não tem nenhum problema de eu desistir. Qual é o problema de eu desistir? Eu falando comigo mesmo. Mas era uma voz, era a voz de Satanás, né? Para eu desistir. A pessoa, se eu tivesse desistido, e eu ali, muito assim, pensando nisso, aí eu fui passando no lugar, irmãos, eu sei o lugar. É uma rotatória ali que tem um relógio gigante lá. Quando eu fui passando ali, naquele lugar, eu ouvi a voz de Deus. Poucas vezes eu ouvi essa voz dentro de mim. E eu ouvi essa voz dizer assim para mim: levita, você é levita, eu te chamei. Os levitas era uma tribo. Eles nunca deixavam de ser levitas. Eles eram separados para servir a Deus integralmente. Quem está me entendendo? Eles não tinham terra, não tinham herança. O trabalho deles era servir a Deus. E Deus falou assim: você é levita. Irmãos, eu tive que parar o carro porque eu não conseguia mais dirigir, de tanto que eu chorava. Não é? Beleza. Aí eu tinha essa palavra: eu sou um levita, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Mas quando as coisas apertavam muito, que eu ficava com medo, eu voltava lá na sarça ardente. Às vezes eu voltava literalmente, pegava meu carro, ia lá na rotatória. E eu lembrava daquele momento que Deus falou comigo, Ele me chamou de levita. Quem está me entendendo? Ei, você precisa de uma palavra. Você precisa restaurar o seu relacionamento com a sua Bíblia. Não é uma religião, irmãos. Sabe, não é você vir aqui, receber uma oração, receber um negócio religioso, um amuleto gospel. Nada disso. É o seu relacionamento com a palavra de Deus que vai te dar direção. Agora escuta bem. O Davi recebe uma direção: vai, porque você libertará, você restaurará tudo o que eles levaram. Agora ele tem uma palavra. O Davi se levanta dali, lembra, está todo mundo chorando, desesperado, querendo matar o Davi. O Davi se levanta e diz: pessoal, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra, vai dar certo. Ele disse que nós vamos restaurar tudo. Vamos comigo.
Aí os caras ficaram meio na dúvida, mas aí eles disseram: tá bom, vamos. Mas só que quando eles foram, escuta, olha a segunda coisa que o nosso relacionamento com a palavra vai fazer. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para restaurar a minha família? Restaurar o meu relacionamento com a palavra. Qual que é a primeira consequência disso? Direção. Olha a segunda direção. Olha a segunda consequência. A Bíblia diz que o Davi foi muito empolgado, 600 homens, meu irmão, contra uma multidão, que a Bíblia diz que era como a areia da praia do mar. 600 homens, Davi, contra os amalequitas, que são poderosos, uma grande multidão. Ah, nós vamos lá, Deus mandou, Deus falou, vamos lá. Aí eles foram, só que no meio do caminho, 200 homens desistiram. Pensa, uma perda de quase 50%. É muita coisa. Já pensou se você perdesse 50% de todo o seu dinheiro? Assim, você que é milionário, né? Diga glória a Deus. Cara, o cara perdeu muito. Igual eu aqui, né? Igual quando eu cheguei aqui, aí falaram para mim assim: olha, é o projeto Atos e Ação. Aí, uau! Como assim? Vai ter uma equipe, vem uma equipe de não sei de onde, já tem uma equipe lá, tal. Moço, eu falei assim: uau! Lá vai eu, o projeto Atos e Ação. Aí eu chego aqui, alguns meses depois, já vai 15 do Atos e Ação para outra. Aí já vai o outro pastor. Aí daqui a pouco o pastor que veio comigo de Palmas diz tchau. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Davi é impressionante, irmãos, porque ele perde 200, mas lembra? Ele tem uma palavra. Ele não desiste. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver um relacionamento com a palavra, você vai perseverar. Porque a perseverança ou paciência, que é a mesma palavra no grego, é um fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. É algo que o Espírito Santo coloca em você. Rapaz, eu não vou desistir. Perdeu 200. Já estava difícil com 600. Já estava impossível com 600. Você perdeu 200, Davi. Mas Deus me deu uma palavra. Ele falou que vai dar certo. Não importa quantos. Lembra do Gideão? O Gideão recebe uma palavra. O Gideão tem 32 mil soldados. Uau, 32 mil soldados. O Gideão está muito animado. Aí Deus: vai nessa tua força, homem valente, porque você vai libertar Israel da mão dos midianitas. Aí lá vai o Gideão. No meio do caminho, irmãos, ele perdeu 31.700 soldados, muito mais do que o Davi. Isso representa mais do que 99% de perda. Ele ficou com 0, alguma coisa de soldado. Mas o Senhor disse para ele: você vai vencer, não importa com quantos. Ele tinha uma palavra, ele não desistiu. Por que ele não desistiu? Porque ele tinha uma palavra. O profeta Jeremias, eu acho interessante essa palavra que ele diz: encontrei a tua palavra e logo as comi. E elas foram como uma força para o meu espírito. Quem está comigo aqui? Então a palavra de Deus é como um alimento. Quando você come, você se fortalece, você tem direção e você persevera, você não desiste. Amém, queridos? Muito bem, primeira coisa então é isso. Se eu quiser restaurar a minha família, obrigado. Se eu quiser restaurar a minha família, eu preciso restaurar o meu relacionamento com a minha Bíblia. Nem vou te perguntar como é que está o teu relacionamento com a tua Bíblia. Nem vou te perguntar quanto tempo você passa com a sua Bíblia por dia. Não é? Mas, irmãos, a relação tem que ser como com a comida. Está aqui, eu achei o versículo, Jeremias 15:16, fala: achadas as tuas palavras, logo as comi. Quando que eu comi? Logo. Agora, olha o que ele fala: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Isso é a sensação que o texto dá. É tipo assim, quando eu estou com muita fome, desesperado, e aí você come alguma coisa doce, e aquilo ali te dá energia. Quem está me entendendo? Não é? Então, é isso que a palavra faz. Então, irmãos, a palavra está para o nosso espírito, como a comida está para nós, para o nosso corpo. Ontem nós fomos lá no Alan, lá na casa do Alan, né, com o Ministério de Louvor, e comemos um churrasco, não foi? Eu saí de lá com o seguinte pensamento. Eu vou passar uma semana sem comer. Essa semana eu vou tirar de jejum, né? Claro, isso era à noite. Aí eu dormi. Quando eu acordei cedo, li minha Bíblia,
Aí daqui a pouco eram mais 6h30, 7 horas, eu falei: amor, o que é que tem para a gente lanchar? Assim que tem que ser o nosso espírito, irmãos. Não é um culto como esse que vai resolver a sua vida. Um culto como esse vai te desafiar a ter um relacionamento responsável com a sua Bíblia, todo dia, de domingo a domingo. Amém, queridos? Então beleza, quantos querem restaurar a sua família? O que é que você tem que fazer? Restaurar o seu relacionamento com a palavra. Quais são as duas consequências? Direção e... Você quer perseverança, irmão? Vocês nunca brincaram de como é que chama? Pois é. Vamos de novo. O que é que eu tenho que fazer para restaurar a minha família? Restaurar o meu relacionamento com a palavra. Quais são as duas consequências? E qual é a outra? Perseverança. A segunda coisa aqui, vamos lá. Restaure a unidade da sua família. Isso aqui é muito sério. Grita aí. Restaure o seu relacionamento com a palavra. Restaure a unidade na família. Olha, presta bem atenção, 1 Samuel 30, 22. Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Então, irmãos, lembra que eles venceram, né, os amalequitas, tomaram tudo de volta, como nós lemos. E quando eles voltaram, lembra daqueles 200 que desistiram? Aí os caras falaram assim: não é justo, nós fomos lá os 400, vencemos a batalha de uma forma sobrenatural, os caras ficaram lá sem fazer nada, então eles não merecem receber o despojo. Então, irmãos, isso aqui é muito sério, porque o Davi, ele vai dizer: não, irmãos, não fareis assim. Ele chama todo mundo de irmão, nós somos todos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai. Não fareis assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos deu. Olha, acho muito lindo isso. Foi Deus que nos deu. Não foi a nossa força, ou a nossa sabedoria, ou o nosso talento. Foi Deus que nos deu. Sabe, o Davi, ele está protegendo a unidade da família, do time. Interessante, porque a Bíblia diz que a casa dividida acabará em ruínas. O reino dividido não subsistirá. Irmão, se nós quisermos resgatar a nossa família, quando eu falo família, eu não estou falando só marido, mulher e filhos, eu estou falando de toda a nossa família. Nós temos que restaurar os relacionamentos da nossa família, nós temos que restaurar a unidade da nossa casa. Eu acho muito interessante o Salmo 133, ele fala assim: olha, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra unidos ali é unidade. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Por quê? Porque aí ele faz uma comparação. Porque é como o óleo precioso da unção, que desce sobre a cabeça a barba de Arão. Ou seja, a unidade é como a unção. Quem quer ter unção? O que é unção, pastor? É uma capacitação sobrenatural de Deus para nós realizarmos coisas sobrenaturais para Deus. É unção. Agora, é interessante que a unção está ligada com a unidade. A unção é comparada com a unidade. Quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Porque ali, olha só, não é como o óleo precioso da unção. Ele faz outra comparação. É como o orvalho do Hermon, do Monte Hermon, que o Monte Hermon é um lugar seco, mas ele é muito frutífero, e ninguém sabe explicar por que ele é tão frutífero. Mas os cientistas descobriram que tem muito orvalho no Monte Hermon. E aquele orvalho umidifica a terra e faz a terra ser muito frutífera. Ei, aonde tem unidade, tem frutos, tem frutificação. Aí ele fala assim: olha, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque é como o óleo precioso da unção que desce pela cabeça e escorre pela barba de Arão. É como o orvalho do Hermon. Ele diz: ali, aonde tem unidade, o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Entende? Então, por isso, irmãos, que nós temos que preservar essa unidade na nossa família. Sabe, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. A Bíblia diz, né? Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Uau! Quantos aqui foram perdoados por Deus? Irmãos, meu Deus do céu. Pensa, olha, esse versículo é muito poderoso. Como é que eu tenho que perdoar o meu irmão? Como é que eu tenho que perdoar o meu irmão? Vou repetir. Perdoai-vos uns aos outros como Deus em Cristo
vos perdoou. Uau! Aí, imagina se você perdoar o teu irmão assim, olha, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Né? Aí Deus, beleza, meu filho, eu te perdoo, mas não fala mais comigo. Não, eu perdoo, porque a Bíblia diz lá, né? Lembra lá na oração do Pai Nosso? Pai nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado, né, os meus devedores. Como que eu tenho que perdoar o outro? Como Deus me perdoa. Muito forte, né? Aí, irmãos, qual que é a chave para a unidade? Qual é a chave que abre a unidade na nossa casa? Perdão. O perdão. Eu li uma história, até eu quero indicar esse livro para vocês, Refúgio Secreto. Quem já leu Refúgio Secreto, da Corey Ten Boom? Não é? Cara, vocês têm que ler esse livro. Vocês não podem mais viver sem ler esse livro, agora que vocês já sabem dele. É interessante porque é uma história de perdão, né? Porque a Corey, ela era uma, como é que chama? Lá de Amsterdã, Holanda, né? Ela era uma holandesa de Amsterdã, e quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invadiu ali, tomou posse de tudo aquilo ali, e ela pegava os judeus espalhados, né, pela Europa, e levava para campos de concentração e matava os caras lá. Vocês conhecem a história. E a Corey, com a família dela, escondia alguns judeus. Ela escondia, né? Por isso que o nome do filme é Refúgio Secreto. Tinha uma parede falsa ali, né? E aí, só que aquilo foi crescendo tanto, e era tanta gente, e várias pessoas foram se envolvendo. Ela era líder daquele movimento que salvava milhares de judeus. Inclusive ela recebeu um prêmio depois, né? Do próprio governo de Israel, por reconhecimento. Agora, o que aconteceu? Aí beleza, no campo de concentração ela foi violentada várias vezes por vários soldados, né? Mas teve um cara lá, um desses soldados que a violentou, que matou a irmã dela na frente dela. Pensa, irmão, essa mulher, sabe, destruída, né? Destruída por aquela situação. Aí acabou a guerra, ela foi liberta, e aí ela recomeçou a vida dela. Ela já era crente antes de chegar lá, ela era filha de crente. Ela começou a pregar o evangelho ali na Holanda e tal. Aí o Corey, como é que chama, não? O Lori Cunningham, da Jocum, recebeu uma palavra de Deus para que ele desse para ela de presente uma mala e dissesse para ela: não é para você ficar pregando aqui em Amsterdã, é para você pregar para as nações. E o Corey foi lá e entregou a mala para ela. Ela recebeu aquele ato profético e ela orou: Senhor, eu vou para onde o Senhor me mandar, só não me mande para a Alemanha. E Deus falou para ela: mas a Alemanha é o primeiro lugar que você vai. E a Corey foi para a Alemanha, e ela conta, né, no livro, que quando ela estava pregando ali na Alemanha, ela estava pregando sobre o amor de Deus, sobre o perdão que Deus nos deu, não é? Que Ele nos perdoou, Ele nos amou com um amor tão grande, que Ele nos perdoou através da morte do seu Filho. E nós estamos completamente libertos de todos os nossos pecados, os pecados mais cabeludos, por causa do seu Filho. Aí ela estava pregando isso, e aí ela chamou aquelas pessoas para entregar a vida a Jesus. E quem vem entregar a vida a Jesus? O alemão que a violentou e que matou a irmã dela. E lá vem chegando o alemão, e ela começou a se tremer todinha, dos pés à cabeça. Aí diz que ele não conheceu ela. E aí ele falou para ela: irmã, muito obrigado por essa palavra. Eu sou um ex-soldado nazista, e eu fiz muitas coisas erradas, e inclusive no seu país eu fiz muitas coisas erradas, e eu queria pedir perdão para você. Você me perdoa? Diz que a Corey, ela não conseguia falar, de tão travada que ela estava. Mas aí ela vai falar assim para ele. Então, eu peguei essa frase, essa parte do livro. Então, sentindo-me um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. Ela disse que ela não sentiu nada, só vontade de pular no pescoço dele e esganá-lo. Mas ela disse: não, mas eu estou sentindo isso, mas eu vou agir pela fé. Aí diz que ela colocou, mecanicamente, sem sentimento nenhum, ela colocou a mão sobre a mão dele. E enquanto eu fiz,
algo incrível aconteceu. Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as nossas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrima aos meus olhos. Eu te perdoo, irmão, exclamei, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de uma forma tão intensa como naquele momento. Isso é perdão, e isso produz unidade. Quem está comigo aqui? Né? Esses dias lendo isso, ou relendo isso, eu fiquei tão envergonhado de mim mesmo, porque eu estava chateado com um cara lá no passado que eu ajudei, que não sei o que, eu estava lá, muito chateado. Aí eu li a história da Corey. Eu disse: Senhor, me perdoe, me perdoe, que imbecil que eu sou, não é? Me perdoe. Entende, irmão? Isso é perdão, e isso gera unidade. E se nós somos crentes, é isso que nós temos que fazer, porque perdoai-vos uns aos outros não é uma sugestão, como Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Quem quer restaurar a sua família? Então o Davi não deixou aquela unidade crescer ali. Ele disse: não, não irmãos, não irmãos, não irmãos, nós somos filhos do mesmo pai. Não. Ele disse: vamos dividir em partes iguais. Todo mundo vai receber em partes iguais. Quem está comigo aqui? Amém? E vamos terminar. A terceira coisa aqui, vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Quero restaurar minha família. O que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Restaurar meu relacionamento com a palavra. O que é que vai acontecer comigo? E perseverança. E qual é a segunda coisa? Restaurar a unidade. Como que eu faço isso? Perdoar. A palavra perdoar vem de perder, dar outra face. Amém, queridos? Muito forte, né? Tá bom, e para a gente terminar, vamos terminar bem no horário. Restaure o altar do Senhor. Aqui é muito tremendo isso também. Olha só o que diz 1 Samuel 30, 26. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá. Eu acho lindo demais isso. Os seus amigos, dizendo: eis aqui um presente para vocês, do despojo dos inimigos do Senhor. Então presta atenção aqui, irmãos, como é legal isso. Porque o Davi, lembra, ele está lá, fora da nação dele, não é? Ele está lá com os filisteus. Como eu disse, a vida do Davi aqui, não é? Muitos teólogos, né? Até o Hernandes Dias Lopes, que eu sou muito fã dele, ele fala isso, ele fala que o Davi estava desviado né? aqui em Ziclag. Agora presta atenção. Então, o Davi não orava, não buscava a palavra. Agora nós vemos ele orando e buscando a palavra. Agora ele tem uma direção. Agora ele tem, não é? Ele tem perseverança. Agora ele está cheio do Espírito Santo. Ele diz: não, nada de divisão, vamos unir a família. Não, a casa dividida, não vai vencer, não. Beleza. Mas outra coisa que ele faz, que eu acho muito tremendo, porque é a primeira vez, depois de muito tempo, que o Davi está lá em Ziclag, longe da família da fé, que ele vai voltar a ser generoso. Porque ele está longe de Jerusalém, ele não sacrifica mais em Jerusalém, porque Jerusalém era o lugar do sacrifício. Ele não sacrifica. Então tudo que vem para a mão dele, ele come tudo. Mas agora é impressionante, irmãos, porque quando ele chega com os despojos da batalha, ele ele envia do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aqui um presente. Irmãos, nós precisamos. Quantos querem resgatar sua família? Nós precisamos resgatar a generosidade na nossa família. Amém? Nós precisamos celebrar as vitórias e reconhecer que foi Deus. Até o próprio Davi nos ensina assim: Senhor, o que eu posso te dar? Se tudo o que eu te dou veio das tuas mãos, não é? Davi está dizendo assim: Senhor, eu sou como uma criança que dá um presente de Natal para o seu pai no dia de Natal. Papai, eu quero te dar um presente. Aí o pai, todo feliz, chora até recebendo o presente que ele mesmo comprou. Sabe, irmão, nós temos que reconhecer, não só de palavras, mas de fato e de verdade, que foi Deus que nos deu. Então é isso que o Davi faz: rapaz, eu reconheço, foi Deus. Eu quero ser generoso, eu quero repartir o que eu recebi. Eu acho muito, muito, muito tremendo isso, não é? A pergunta é: em que altar nós temos
depositado os nossos sacrifícios. Às vezes, irmãos, o que está vindo para a nossa mão, você já parou para pensar que se nós estamos aqui hoje, todos nós, cada um de nós, se nós estamos aqui, respira fundo aí, ó. Pensa, irmãos, como é barato esse negócio, que se chama oxigênio, não é? As coisas mais preciosas da terra são muito baratas, e foi Deus que deu, e deu para todo mundo, para justos e injustos. De novo, obrigado. Não é? Como pastor, eu vi muita gente chorando nos hospitais porque não conseguia respirar. Pastor, eu não consigo. E vi gente morrendo. Mas olha aqui nós, de novo. Não é? Eu vi o Steve Jobs, né? O segundo homem mais rico da história, não é? Querendo um pâncreas novo. Pensa no meu pâncreas top da galáxia, zerado. Sou mais rico do que ele, irmãos. Ele não pode comprar um pâncreas que eu tenho de graça. Não é? Nós não temos tanto para agradecer. Não temos, irmãos. Agora, o Davi, então, ele reconhece isso. Rapaz, se eu estou aqui, se eu obtive essa vitória com 600 homens contra essa multidão, só pode ter sido Deus. Quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi, eu vou repartir, não é? A generosidade. Eu quero terminar, até antes disso, deixa eu te falar isso aqui, importante, né? O Davi, depois que ele se fortalece no Senhor, recebe a palavra que dá direção para ele perde 200, persevera. Quando os caras estão brigando, ele une a equipe, mas uma coisa acontece ali, inusitada, presta atenção, sobre generosidade. Porque quando eles estão indo no caminho só com 400, eles acham um cara lá, um cara que eles não conheciam. Esse cara estava lá simplesmente agonizando já, agonizando esse cara. A Bíblia nos informa que ele estava assim há 3 dias. Aí o Davi para o projeto dele, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é muito sério. O Davi para o projeto dele para acudir o cara. Aí eles param ali, dão água para os caras, os homens dele até começam a reclamar. Rapaz, o nosso projeto, a nossa família, meu irmão, rapaz, perde tempo com esse cara não. Davi, não, nós vamos ajudar esse cara. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se você está num projeto de restauração da sua família, Deus vai te dar a oportunidade de você ajustar, de você ajudar, de você investir numa família. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho prazer de fazer, é investir nas famílias. Uma porque é meu trabalho, outra porque eu sei que eu estou semeando, eu vou colher na minha família. Não é? Quando eu vejo um jovem que está desesperado, alguma coisa assim, irmão, eu tenho prazer em investir, vamos lá, tenho prazer porque eu tenho netas, os bichinhos estão crescendo, daqui a pouco são jovens, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso ele separar. Agora escuta bem, aí o Davi, eles dão água para o cara, esse é o cara bebendo água, aí ele dá uma animada, aí a Bíblia diz que o Davi dá para ele pasta de figos, que era uma coisa muito cara na época, ele dá vinho, não é? Claro, isso deve ter sido durante um período de tempo ali, não é? Dá pão. Rapaz, os caras estão numa missão e perdendo tempo com esse cara, com esse miserável que ninguém conhece. Aí finalmente o cara começa a se restabelecer, aí ele, aí o cara se restabelecendo, aí o Davi pergunta assim para ele: rapaz, tá tudo bem aí? Porque o Davi tá doido para ir embora também, né? Tá tudo bem, a gente pode ir embora, tá tudo certo. O cara, não, tá tudo certo. Deixa um pedacinho de pão aí para mim, tá bom? Aí o Davi fala assim: quem é você? Aí o cara vai se apresentar: eu sou um escravo de um amalequita, eu sou egípcio, mas eu sou escravo de um amalequita. O que você está fazendo aqui? Ele falou assim: o meu senhor me abandonou porque eu fiquei doente. Mas o que você fazia nesse lugar? Eu era soldado, eu estava servindo a ele, então nós invadimos Ziclag. O quê? A minha cidade. Invadimos Ziclag e nós queimamos tudo e levamos as mulheres e as crianças e os animais. Pensa, o Davi poderia dar uma espadada nele, não é? Nesse miserável. Mas o Davi falou assim para ele: você consegue me ajudar a encontrar o acampamento dos amalequitas? Olha só, irmãos, como é bom a gente ajudar as pessoas.
não é? Aí o cara falou assim: eu consigo, mas eu estou com medo. Eles podem me matar. O Davi: rapaz, você já estava morto, você me deve essa, e eu vou proteger você. E o cara disse: vamos. Quem está comigo aqui? Ei, generosidade. Generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Aquele que retém mais do que é justo, ele será em pura perda. É um engano. É um engano. Então eu quero terminar. Olha só, mas vou terminar. Vou terminar agora de verdade. Agora olha aqui para mim. Deixa eu terminar com isso. Essa é uma ilustração, que é muito legal essa ilustração para vocês entenderem isso. Lembra do José? Lembra do José do Egito? Então José, ele se torna o cara mais poderoso do Egito. O rei disse para ele: olha, o que você decidir está decidido, você é o cara. Beleza, tá bom, ele chegou nessa posição. Aí, só que quando José assume o Egito está vivendo uma abundância, que Deus falou assim para o José: olha, serão 7 anos de muita abundância, e você vai guardar 20% de toda a abundância do Egito, porque virão 7 anos de muita fome, muita escassez. Então vocês vão comer os 7 anos, não só no Egito, mas vocês vão alimentar as nações por 7 anos de fome. Beleza, aí o José assume 7 anos de aleluia, meu irmão, o cara, muita grana, a coisa acontecendo, aleluia. Mas o José guardando 20%, beleza. Passaram os 7 anos de abundância, começou a fome, e eles começaram a consumir então o que eles tinham guardado por 20 anos. Beleza, e o rei, o que o José decidir, e aí o José ia alimentando o povo, alimentando até as nações de fora. Beleza, quando faltavam 3 anos para acabar a seca, já tinham passado 4 anos de fome, aí os egípcios chegaram com José. Escuta isso. Chegaram com José e falaram: José, nós não temos mais o que comer, e ainda faltam 3 anos de fome. O que é que nós vamos fazer? O José falou assim: calma, me dê a terra de vocês em troca de alimento. E era justo. Para que uma terra seca? Para que uma terra se está todo mundo morrendo? Eles disseram: beleza, tranquilo. Aí o José então pegou toda a terra de todo mundo e deu comida para eles. A comida durou 1 ano, já faltava 2. Aí os caras chegaram lá: José, acabou a comida, e agora? Calma, me dê os animais de vocês em troca de comida. E o José pegou todos os animais de todo mundo e alimentou eles por mais 1 ano. Acabou a comida e não tinha mais animais. Eles chegaram com José e disseram: José, não temos mais terra, nem animais, como que a gente vai sobreviver? Ainda falta 1 ano. O José disse: eu vou comprar vocês em troca de comida. Irmão, isso é lindo demais, eu estou todo arrepiado, vocês já vão entender. Aí o que acontece? Aí o José comprou todo mundo como escravo para o rei. Agora todo mundo é escravo do faraó. Todo mundo, todas as terras são do faraó, todos os animais são do faraó. Quem acha que isso foi injusto? Cara, isso foi a coisa mais generosa que aconteceu. José salvou a vida desse povo. Agora o que acontece? Aí os caras chegam com José e o José fala assim: pessoal, eu tenho uma notícia para vocês. O faraó mandou eu dar um recado para vocês. Aí o José pergunta para eles assim: de quem é a terra? De vocês. Eles falam: nós não temos mais terra, toda a nossa terra é do rei. Ah, legal. De quem são os animais de vocês? Ele diz: que animais? Os nossos animais são do rei. E a quem vocês pertencem? Ao rei. Então o rei tem uma proposta para vocês. Vocês concordam? O José está perguntando: que tudo que vocês plantarem, já que a terra é do rei, os animais que vocês usarem é do rei, e vocês são escravos do rei, vocês concordam que tudo que vocês plantarem é do rei? O que é que eles responderam? Óbvio, eles disseram: sim, tudo pertence ao rei, e seria muito justo, não é? Só que o José trouxe uma notícia para eles, falou assim: só que eu tenho uma boa notícia. Uau! O José disse assim: o rei mandou que tudo que vocês plantarem, 20% vocês vão dar para o rei. O rei vai dar 80% para vocês. Sabe o que acontece em Gênesis 47? Uma festa. Os caras fazem uma festa, soltam fogo. Não sei se tinha fogo na época, mas foi uma grande festa. Eles dançavam, eles gritavam, eles diziam: José, você salvou nossa vida, e você é muito generoso, porque você ainda nos dá 80% de presente. Irmão,
Agora eu vou te falar uma coisa. Você está achando essa história, não é? Qualquer semelhança terá sido mera jesuicidência. Ei, Jesus comprou um povo para Deus. Ele veio aqui, nós éramos escravos de Satanás. Ele falou assim: eu pago o preço. Ele nos comprou. Ele não comprou 10% de nós, Ele nos comprou completamente. Tudo que era nosso agora é dele, porque Ele nos comprou. A nossa vida é dele, tudo é dele. E Ele fala assim, Ele diz: olha, eu vou dar uma coisa para vocês. Eu vou dar para vocês administrarem 90%. E vocês só vão devolver 10%. Está entendendo? É o que o Ralph falou aí, né? O dízimo não tem nada a ver, irmãos, com obrigação. Tem a ver com gratidão. É uma celebração. É a celebração da minha redenção. Eu creio tanto que eu fui redimido, que eu estava condenado à morte eterna, e que eu tenho a alegria de todo mês separar aqueles 10%, porque Ele me dá de presente. Na verdade, irmão, na hora de entregar o dízimo deveria ser uma grande festa na igreja, não é? Aí o Satanás miserável, eu tenho uma raiva desse diabo, irmãos, fica enganando o povo de Deus. Aí o povo de Deus fica, é mesmo, e não sei o que, é do Antigo Testamento ou é do Novo, eu não sei o que lá. Irmão, que bobagem. Tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, né? Deveria ser uma alegria para nós, um prazer. Olha, irmão, qualquer dinheiro que passa pela minha mão, eu sou pastor, mas eu faço alguns negócios, às vezes com imóvel, eu ganho um dinheiro extra, e qualquer dinheiro que é lucro, o lucro que chega na minha mão, irmãos, eu não demoro nem um minuto. A primeira, porque vai que o diabo me engana, né? Eu sinto uma alegria, né? Porque essa é a celebração de que eu fui redimido 100%. Quem quer resgatar sua família? Amém? Né? Eu lembro do Tiago, falar do Tiago, vou aproveitar o Tiago para a gente falar mal dele, né? Eu lembro do Tiago, né? E a gente ensinava para eles desde criança o princípio do dízimo. Aí o Tiago recebeu um dinheirinho da avó dele, né? E ele não deu o dízimo, ficou lá, né? Ele era criança, né? Não deu o dízimo. Aí, rapaz, a gente estava todo mundo almoçando ali dentro de casa. Irmãos, a bicicleta dele caiu assim do nada, pá! E aí caiu. A gente foi lá, rapaz, tinha quebrado o guidão da bicicleta, o ferro da bicicleta. Olha esse devorador miserável. Quebrou. Eu disse: agora, Tiago, agora pega o resto do dinheiro da tua avó que te deu e conserta a bicicleta. Mas é muito dinheiro. Se tu tivesse dado 10, tu não tinha que gastar tudo. Quem está comigo aqui? Aprendeu. Foi uma dura lição, mas aprendeu. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer resgatar a sua família? Restaurar o seu relacionamento com a palavra vai gerar direção e perseverança. Restaurar a unidade da sua casa. Todo mundo é importante, todo mundo tem valor. Como que se restaura a unidade? Perdoando, praticando o perdão. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E que mais? Restaurar o altar do Senhor. Onde que eu estou colocando o meu dinheiro? Onde que eu estou investindo o meu dinheiro? O que eu estou fazendo com tudo que Deus tem me dado? Não sobra nada para eu colocar no altar do Senhor, que me dá a vida, que me dá tudo. Tem que consertar isso, não é? A Meila falou hoje de divórcios no Brasil, a causa é de problemas de origem financeira, não é? O diabo sabe que essa é uma área sensível no nosso casamento e na nossa família. Vamos orar, querido. Antes de nós orarmos, vamos meditar nessa canção. Quero que você faça a sua oração. Quero que você consagre a sua família. Que você ore pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Se você é solteiro, ore pelos seus pais. Ore pela sua família. Clame a Ele: Senhor,
Me ajuda a restaurar o meu altar, me ajuda a restaurar o meu relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus. Me ajuda, Senhor, a perdoar como o Senhor me perdoou. Me ajuda a promover a unidade na minha casa. Me ajuda, Senhor, a ser realmente um sócio dizimista do reino, a investir no teu reino. Me ajuda, Senhor, a vencer a avareza, em nome de Jesus. Faça a sua oração agora. E traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. E traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Coloque a mão no seu coração. Obrigado, querido Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa direção do Senhor de nós falarmos sobre família, de nós orarmos pela nossa família, de nós consagrarmos a nossa família. Obrigado, Senhor, pela inspiração da Bíblia. Obrigado por essa experiência tão tremenda do Davi. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu oro, Senhor, agora em nome de Jesus, por cada uma dessas famílias representadas. Assim, Senhor, como o Senhor levantou Davi ali para ser o grande restaurador daquelas 600 famílias. Levanta, Senhor, levanta cada um de nós aqui como restauradores da nossa própria família, da família dos nossos amigos, da família dos nossos parentes mais chegados. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, em nome de Jesus. Oh Deus, e assim como o Senhor restaurou aquelas famílias, trazendo de volta tudo que foi roubado, o casamento, o amor, a unidade da casa, a paz, a harmonia do lar, a vida financeira, tudo o que foi roubado, Senhor, restaura nessas famílias hoje aqui. Restaura nessas famílias hoje aqui, em nome de Jesus. Nos fortalece como igreja, porque uma igreja constituída de famílias fortes e saudáveis é uma igreja forte e saudável. Nos fortalece, Senhor, como igreja nessa cidade, que sejamos uma igreja relevante nessa cidade, porque temos famílias fortes, famílias edificadas sobre o fundamento da palavra de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro pelos casamentos, Senhor, tão abalados, talvez casamentos até destruídos. Eu oro por ressurreição nessa noite, ressurreição de casamentos. O Senhor é um Deus que ressuscita os mortos, que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu oro pela ressurreição dos casamentos. Eu oro pela ressurreição dos relacionamentos entre pais e filhos. Eu oro, Senhor, pela restauração completa das famílias, porque o Senhor ama a família. A Bíblia começa com uma família, Adão e Eva. O primeiro milagre
de Jesus sendo uma família no casamento em Caná da Galileia. Jesus vai voltar para um casamento com a sua noiva, a igreja, para constituir uma família eterna no céu. Senhor, tudo é sobre família na Bíblia. A tua palavra diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família. Oh Deus, que o Senhor nos faz família de Deus. E nessa noite nós oramos, Senhor, pela restauração de cada família hoje. Se você puder, aproxima a sua família aí, fica pertinho da sua família. Se você vê alguém sozinho, adota ele para sua família aqui, para sua família espiritual. Vamos orar, oh Deus, nós queremos concluir com esse ato profético, Senhor. Esse ato profético da unidade na nossa família. Esse ato profético, Senhor, que nós somos um. A tua palavra diz que o mundo vai crer quando nós formos um. Oh Deus, e nós oramos pela unidade da igreja, nós oramos pela unidade das famílias, nós oramos pelo perdão, Senhor, em nome de Jesus. Se manifeste em nós o amor de Cristo. A palavra diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Oh Deus, que nós possamos refletir, espalhar esse amor em Curitiba, nas regiões em volta de Curitiba, na região metropolitana, que nós possamos ser esse instrumento do Senhor aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja e com a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus.